Abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 11. 11. Gente, eu estou falando um pouco alto, eu estou sentindo, sabe por quê? Eu estou tão feliz, gente. Eu vou contar um testemunho para vocês. Então, eu fico muito animado, eu estou muito animado. Aí eu fico assim. Peraí, não precisa ficar de pé ainda não, deixa eu contar uma historinha. Pode ficar de sentadinha. Aí agora no final, eu estava numa reunião pesada, lá no meu trabalho, e tinha um deputado lá, chamado Pedregal, e ele perguntou para mim, como é que foi a minha conversão? Gente, quando eu começo a contar a minha conversão, é uma conversão assim muito especial, porque ela dura aproximadamente 20 minutos. Não dá para eu falar assim rápido, eu fui, não. Ela mais de 20 minutos, a minha conversão. São dois episódios muito marcantes da minha vida. E todos os dois, um eu estava ameaçado e o outro eu estava preso. Então é uma história muito bonita. E eu comecei a falar para ele, comecei a contar para ele, comecei a contar o primeiro, que eu fui sequestrado, e aí eu fui contando. Irmãos, esse homem conhece Deus, mas distante, está longe de Deus dele. Ele vai de vez em quando na igreja, mas ele diz que gosta disso. E aí eu estou contando, o homem começou a chorar, gente. Começou a chorar, e eu contando. Você sabe o que ele fez, gente? Ele fez a mesma coisa que um homem fez com Pedro. Ele se ajoelhou e pegou a minha mão para me beijar, como se eu fosse um santo. Aí eu falei, não, deputado, não faz isso não. Abaixei, peguei, não. Eu sou um ser humano igualzinho a você, eu sou um homem. De vez em quando falho, de vez em quando eu peco, mas eu só tenho uma coisa de boa. Imediatamente o Espírito Santo me toca e fala, vem cá, por que você falou isso? E ele me corrige a toda hora. E você sabe o que é isso? É sinal que ele está investindo, não só em mim, mas em você também, nos aprimorando para que possamos cada vez mais melhorar em edificação e realmente saber que estamos servindo a um Deus vivo. Uma vez eu contei isso aqui para vocês, eu fui pregar numa igreja lá em Minas Gerais, na Lagoinha, e o bispo estava preocupado que eu fui pregar lá, e preocupado que eu digo assim, né? Estava querendo saber o que eu ia fazer, o que eu ia falar, porque eu estou levando o nome da Nova Vida. E ele me ligou, ele falou, pastor, tudo bem? Como é que você está? Eu falei, está ótimo, bispo. Ele, você vai pregar daqui a pouco, está tudo sob controle e tal. Só tem algum conselho aí? Aí ele, você quer me dar alguma palavra? Quer mandar? Manda a bênção, bispo. Aí ele falou, lembre-se de uma coisa. Quando você estiver pregando, olhe para a sua esquerda, que ele vai estar sentado, assistindo a sua pregação. Nunca esqueça disso. E aí ele vai te enchendo, e você vai compartilhando, você vai dividindo, você vai dando para cada um a bênção que ele está te dando. E é isso que está acontecendo hoje. Por isso que eu estou muito animado, gente. Que Deus está me abençoando demais. É muita bênção. E eu tenho que compartilhar com vocês. Que Deus abençoe cada um poderosamente. Agora sim, acharam Mateus? Fica de pé. Mateus, eu vou ler a partir do versículo 7. Mateus 11,
Versículo 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. E o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo, muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês querem reconhecer, ele mesmo, esse é Elias, que estava para vir. E quem tem ouvidos, que ouça. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, obrigado. Essa é a tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, dá para nós o entendimento, dá para nós uma unção, Pai, uma unção de sabedoria, para que possamos aprender a te servir, a te louvar em espírito e em verdade, Pai. Que possamos nessa noite sair daqui abençoados, que possamos sair daqui fortalecidos na nossa fé, que possamos sair daqui sabendo que ainda nessa semana nós vamos ver acontecer coisas impactantes em nossas vidas. E tudo, Pai, será para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Que todo o povo de Deus diga. Nós vamos falar nessa noite do profeta Elias. Sem dúvida alguma, esse foi um dos maiores profetas que o Senhor levantou na sua época. Sua vida é um notável exemplo para nós de como Deus opera na vida daqueles que se colocaram em suas mãos. Elias, natural de Gileade, ele foi do tempo de Acabe, Josafá, Acasias. E Deus levantou esse homem desconhecido de um lugar desconhecido para levar uma mensagem ao rei. E a mensagem de Elias era uma mensagem urgente, contundente e poderosa. A sua palavra era uma palavra de juízo contra a nação de Israel, que estava com o coração dividido entre servir a Deus e servir a Baal. Elias não vem de classe sacerdotal, ele não vem de uma escola de profetas fundada por Samuel naqueles dias. Elias não era um homem rico, Elias não carregava consigo nada de bom, ele não tinha medalha, ele não tinha honra ao mérito, ele não tinha nada. A família dele era humilde e ele era de Tisbé, um lugar obscuro, desconhecido. Em outras palavras, Elias era um João ninguém, um homem que não veio de lugar nenhum. Ele é pequeno, desconhecido, sem diploma e sem estudo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não precisa de estrelas, nem de pessoas de alta competência para fazer a sua obra. Deus precisa só de homens e mulheres obedientes e disponíveis. Esse tipo de homem, esse tipo de mulher serão usadas pelo nosso Deus. Em 1 Reis 17:1, Elias se apresenta para o rei Acabe e diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha só, olha que homem poderoso. Em seguida Deus envia Elias para o ribeiro de Querite, vocês conhecem a história, e ali ordena que os corvos sustentasse ele
Os corvos traziam para ele pão e carne pela manhã e pela tarde. Em dado momento, Elias estava vendo que o ribeiro secou, o rio secou, está seco. Isso é para nós. Porque é muito fácil confiar em Deus quando tudo está perfeito, no auge, na fama, na prosperidade. O difícil é confiar em Deus quando a fonte seca, quando você só está vendo deserto. Mais difícil ainda é confiar em Deus sabendo que a fonte secou e você estava na vontade, no centro da vontade de Deus. Como é que pode ter acontecido isso? Poxa vida, Deus manda Elias para o ribeiro de Querite, agora a fonte secou, e Elias está fazendo o que Deus mandou fazer. Ele estava fazendo tudo certinho. Como é que pode, de uma hora para outra, a fonte agora secou? Logo agora, e ele estava se achando um máximo. Mas eu te digo uma coisa, quando a fonte seca, quando tem o deserto, Deus sabe onde você está. Deus sabe aonde você deve ir. Ele sabe exatamente o que é que você deve fazer. E você tome esse conhecimento de graça. Ele te dá o caminho certo, pois ele deixou bem claro: eu te tomo pela tua mão direita, não temas. Quem sabe você está aqui hoje, a fonte está seca, ou você está passando por um deserto, ou você está, como nós cantamos aqui, está com o impossível. Mas eu quero te dizer que a fonte continua jorrando. Deus não parou não. A fonte continua jorrando. A provisão pode ter acabado, mas o seu provedor continua sendo o seu sustentador. E ele não muda. Ele vai te sustentar até o final. Ele não vai te largar. Ele te resgatou desse mundo para quê? Para deixar você viver uma vida horrível, de penúria, uma vida de dificuldades? Não. Ele te trouxe desse mundo aí deteriorado, porque você é uma escolhida, você é um escolhido dele. E se ele te botou aqui dentro, é porque vai vir um novo tempo na sua vida. Mas aí você pensa: não, a fonte secou no meu casamento. Ah, pastor, a minha fonte secou na vida financeira. A minha fonte secou na saúde. A minha fonte secou no trabalho. Eu estou demitido e eu não estou conseguindo emprego. Eu quero te dizer nessa noite que quando os recursos da terra se acabam, as do céu continuam se derramando sobre você. As fontes do céu jamais secarão. As despensas de Deus nunca estarão vazias. E se Deus te levou para o deserto, aprenda a confiar mais no provedor do que na provisão. Agora, Deus envia o seu servo. Deus envia o seu servo para Sarepta, em Sidom, e falou assim: Elias, você vai para lá porque uma viúva vai te sustentar lá. Fica lá que tem uma viúva lá que ela vai te ajudar. E quando ele chega ali, a viúva também não tinha nada. Não tinha nada. Só tinha uma botija de azeite e um pouco de farinha de panela. Mas o profeta usado por Deus profetiza dizendo para ela fazer um bolo e trazer o primeiro pedaço para ele. 1 Reis 17:14 diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias se apresenta a Acabe, porque é a hora de Deus mandar chuva sobre a terra, e Elias andava de acordo com a agenda de Deus. Deus manda Elias aparecer, ele aparece. Deus manda Elias se esconder, ele se esconde. Deus manda ele fazer alguma coisa, ele faz. É mais um ensinamento. Deus precisa de filhos e filhas assim, gente disposta a obedecer a Deus, gente que faz, sempre está fazendo alguma coisa para Ele. O sol, o vento, o mar
Os anjos, demônios, todos lhe obedecem. Agora, eu e você, às vezes não queremos obedecer. Às vezes a gente tem uma coisa qualquer, a gente não aceita fazer certas coisas e ficamos desistindo ou resistindo. Não, isso eu não vou fazer não, porque eu acho que isso não, eu vou resiste. Elias se apresenta diante de Acabe, desafia os profetas de Baal. Ele ora a Deus, e vocês conhecem a história, e Deus responde a sua oração, mandando fogo do céu, e o holocausto é consumido, e o nome do Senhor é glorificado. O povo que estava com ele saca as espadas e mata todos os profetas de Baal. Elias, campeão de Jeová, Elias, o grande profeta de Deus, Elias, um matador de profetas, todos falando isso, e Elias se achando maioral. Elias está com tudo agora, parecia que as coisas estavam melhorando para ele no reino de Israel. Todo mundo falava isso. Elias é matador de profeta. A expectativa de Elias era que toda a nação em algum momento voltasse para o culto, um culto de verdadeira adoração a Deus. Só que quando a mulher de Acabe sabe disso, Jezabel, ela ficou sabendo, ela falou o seguinte, mandou um recado, que ela iria matar Elias da mesma forma que ele matou os profetas de Baal. E ninguém se levantou para defender Elias. Nesse momento, bateu um sentimento de frustração, de fracasso, começou Elias a ter uma depressão, e o profeta foge, vai para o deserto, se assenta debaixo de um zimbro, e sabe o que ele pede lá? Ele pede para morrer. Quantas vezes nós conhecemos gente que são acometidas com esses males, vontade de sumir, não querendo ver ninguém, até já pensando em morrer. Depressão. Nós ouvimos isso todos os dias. Na revista de ciência, a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão é a 4ª enfermidade do mundo. Calcula-se aproximadamente 121 milhões de pessoas sofrem de depressão, e a cada dia aumenta mais. Depressão, a tristeza, ela cresce, ela toma proporções muito maiores, que impede a pessoa de manter o estilo de vida próprio. Doença do corpo todo o corpo fica doente, compromete tudo, seu humor, o seu pensamento se aumenta cada vez mais, fica apática, sem apetite, às vezes dorme muito como fuga. Depressão é isso, indica um estado de espírito em que a pessoa fica desmotivada, desolada, desgostosa, desiludida, sem vigor, sem entusiasmo, e não é nada. Tem crente que diz que é coisa do demônio, mas esquece de buscar soluções para a raiz do problema. Outros acham que existem pecados não confessados. É claro que existem ocasiões em que o demônio, o nosso adversário, vai aproveitar momentos de fraqueza de algum irmão para levá-lo a um estado de depressão. É certo. O demônio aproveita o momento de depressão para trabalhar na vida da pessoa, e trabalha na mente, e coloca na mente que a melhor coisa que tem é a morte, e vai colocando, trabalhando na vida dela. Existem casos, diz a história, que se resolve através da oração, mas outros casos precisam de um tratamento médico. Alguns sintomas mais comuns da depressão, como eu falei, apatia, desinteresse, desmotivação, dificuldade de realizar tarefas cotidianas, incapacidade de tomar iniciativas, perda do prazer, excessiva preocupação consigo mesmo, pessimismo, retraimento social. Quer se trancar em casa e não quer sair nunca. Gente, nós temos uma irmã nossa dessa igreja,
que ela tem uma depressão tão forte. Gente, ela mora aqui pertinho. Ela não consegue sair de casa para ver a igreja. Ela chega na porta, ela fica pensando assim: vou ter que pegar o elevador. Aí eu não sei o que acontece, ela não consegue sair. Converso com ela, ligo para ela, estou todo dia falando. Perdeu a vontade de tudo, desinteresse sexual, alterou o apetite dela, tem perturbações no sono, tem cansaço, tem fadiga, tem dificuldade de concentração e só tem pensamento de morte e sentimentos de culpa. Olha só que doença maligna. Irritabilidade, ira, raiva, tonturas, de vez em quando tem falta de ar, dores no corpo. Tem pessoas que são depressivas por heranças genéticas, dizem isso, ou hereditariedade. Às vezes, a gente vai fazer algum exame, a primeira pergunta que o médico faz é assim: há algum caso de depressão na sua família? Sempre eles perguntam. Porque pessoas perfeccionistas não admitem falhas ou erro em si mesmo, naquilo que faz e nas outras pessoas. Vivência de situações difíceis, traumatizantes e frustrantes. Acidente, morte, pessoa querida, divórcio, desemprego. Isso tudo acaba com a pessoa. Enfermidade grave. Excesso de trabalho, consegue trabalhar, mas fica estressada. Tem crise existencial, é uma coisa horrível. Você pode até estar agora pensando assim: pastor, eu estou achando isso legal, mas essa palavra é para mim porque eu não sofro desse mal. E eu digo, graças a Deus que você não sofre desse mal. Mas se porventura você encontrar alguém, você sabe exatamente o que está ocorrendo com essa pessoa. Alguém próximo de você pode estar sofrendo, passando por um momento depressivo, precisando da sua ajuda, porque você tem condições de ajudar, porque a palavra nos garante que a tua boca é boca de bênção. Fala para o teu irmão: a tua boca é boca de bênção. Então, às vezes, essa palavra serve de luz para ajudar alguém. Ou quem sabe, o que você está ouvindo hoje pode te servir para você nunca cair nessa cilada do inimigo. Isso pode servir preventivamente para as nossas vidas amanhã. Mas eu quero te mostrar que há cura para esse grande mal. Através da fé, através de Cristo Jesus, porque nós sabemos que Ele é o médico dos médicos. Apesar de que a Bíblia nos mostra, os grandes homens de Deus passaram por momentos depressivos em suas vidas. Moisés, Jó, Davi, Elias e até mesmo Jesus, gente. No Getsemane, quando no momento de depressão, ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Olha só o que Jesus falou. Aí na cruz ele teve outro sintoma depressivo, quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora até Elias sofre essa depressão. Quem diria, Elias, o matador, matou os profetas de Baal, está agora em depressão. Depois de tantas vitórias acontece isso. Mas o que é que levou Elias à depressão? Sabe o que foi? A oposição obstinada. Porque sempre depois de uma grande vitória, a gente sabe que nós ficamos meio fracos. A vitória de ontem não são garantias do sucesso de hoje. Todos os dias precisamos estar cheios do Espírito Santo para vencer as batalhas. Ele tem a vitória, recebe a ameaça de Jezabel, cai em depressão, é desesperador. Quanto mais se trabalha para dominar o adversário, em algum momento ele cresce. Mas eles endurecem o coração, é como se o nosso trabalho tivesse efeito contrário.
Por isso que a gente vê na Bíblia, às vezes, tem um grupo de profetas deprimidos. Isso porque a missão deles era convencer o povo dos seus erros. Mas o coração duro do povo se opunha cada vez mais a ele. E a oposição é algo que sempre vai existir em nossas vidas. Fazer a obra de Deus, servir a Deus, eu te digo uma coisa, vai haver oposição. Você pode ficar certo, esse seu amigo Jesus Cristo, esse seu parceiro Jesus Cristo, olha, esse que você já tem uma certa intimidade com ele, tem oposição ao seu redor. Fala para o teu irmão, vai ter oposição. Oposição de fora e de dentro. Pessoas que vão dizer o seguinte: olha, você não pode, você está demais nisso, você está demais. Eu tô orando para Deus. Não faz negócio de orar não, cara, você não vai conseguir não, Você já vê que o negócio está tudo ruim para o teu lado, você vai orar para quê? Que não vai acontecer nada. Deus está deixando acontecer isso, porque você merece. E aí você vai ficando fraco, porque a voz que está falando contigo é a voz de Satanás. E a gente aprende que não devemos dar ouvido a essas palavras do Satanás. O teu ouvido é somente para receber o seguinte: estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Clame a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas maiores que você ainda não conhece. A vida de Elias sempre dependeu de Deus, mas ele se esqueceu em algum momento. Que coisa doida. A gente não pode entrar em depressão. Se ela vem, aparece, você tem alguma vontade de sumir, olhe para Deus, não olhe para a oposição. O segundo elemento que atrapalhou Elias foi a frustração, porque a depressão veio do seu fracasso em conseguir os resultados desejados. Depois de anos de fidelidade a Deus, depois da matança dos profetas, nada tinha mudado. Trabalhou, e mesmo assim não viu resultados positivos. O próprio Jesus foi desprezado, rejeitado. Quando vemos um pouco ou nenhum fruto de nossas atividades do serviço do Senhor, nós precisamos ser pacientes e confiar, porque uma coisa eu te digo: o que você está plantando, você vai colher. Fala para o teu irmão: o que você planta, você vai colher. A ideia que se tem é que a vida não faz o menor sentido. Elias perdeu o ânimo, o interesse de viver, e foi por isso que falou debaixo do zimbro: olha, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Humanamente falando, não somos diferentes. O profeta compartilha, às vezes, da mesma natureza. Nós, às vezes, temos as mesmas fraquezas. Elias desanimou, porque até aquele que estava servindo ao Senhor, aqueles que andavam com ele, se esqueceram dele. Às vezes alguns irmãos nos desapontam, a oposição do mundo nos surpreende. Quando vemos aquele que estamos servindo, o Senhor, vem e sem querer somos maltratados por esses irmãos. Isso é demais, mas isso não é nada novo. Josué e Caleb ficaram sós. Paulo foi abandonado também. João, idem. Daniel, idem. Jonas, idem. E uma coisa que não é boa, que Elias usou, é a autocomiseração. Sentir pena de si mesmo. Ele disse em 1 Reis 19, se você puder, se abre que é bom. 1 Reis 19. 1 Reis 19. Poxa vida. Eu tinha certeza que eu tinha essa página, acho que arrancaram. 1 Reis 19. 1 Reis 19,
versículo 14. Olha só. Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. E ele agora estão querendo me tirar a vida. Está deprimido ele. Estava fixo na obra, mas está pensando nesse momento em si mesmo. Estão querendo me matar. E é assim que acontece. Tem pessoas que a gente conhece que sofrem de autocomiseração, pena de si mesmo, baixa estima, se acha menor do que todos, mais ruim do que todos e o mais feio de todos. Isso acabou com Elias. Algumas reações diante da depressão. Você já parou para se olhar no espelho? Você olha para o espelho, o que é que você vê? Você gosta do que você vê? Ah, maravilha, eu também sou assim. Você olha para o espelho, né? Amém? As pessoas podem dizer: a pastora Oscar é muito feio. Mas vocês não sabem como eu acho. Eu olho para o espelho, eu vejo bandeiras. Aquelas bandeiras, né? Eu já fui Brad Pitt. Eu olho assim, a maravilha, tu é demais. Mas às vezes a maioria das pessoas já tem uma depressão. Aí já começa a procurar defeito. Tá bom isso aqui. Aí começa. E a primeira reação desse homem, foi o que? Fugir. Ameaçado, Jezabel, eu vou fugir. Às vezes nós nos sentimos incapazes diante do nosso inimigo. A primeira reação, sabe qual é? É fugir. Moisés era incompreendido pelos filhos de Israel, procurado por Faraó. O que ele faz? Fugiu para Midian. Davi, durante uma crise no seu emocional, fugiu para Aquis. Muitos, por não confiarem plenamente em Deus, usam o sono, o isolamento e o entretenimento para fugir da realidade. E muitas vezes é isso que atrapalha, é isso que faz com que a gente ande para trás. Irmão, não precisa se esconder, não precisa se esconder nunca. O Senhor tem um escape para você. O Senhor tem livramento para você em qualquer situação. O Senhor tem livramento. Você pode ficar tranquilo que Ele te dá esse livramento. Não é isso que está escrito? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Mas Elias não, se escondeu, quer ficar sozinho, isolado. Igreja, nem pensar, falar com Deus, nem pensar. Deprimido, não consegue se relacionar com ninguém. E foi isso que aconteceu com Elias. Após a ameaça, ele largou tudo. Largou até o moço dele e foi se esconder. Agora segura essa. Salmo 32, versículo 7 diz assim: Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, de alegres cânticos de livramento, tu tens me cercado. Cânticos de livramento, tu tens me cercado. Mas a terceira reação dele é o quê? Desistir. Abandona a igreja, é o sintoma da depressão. Solidão agrava a depressão. Mas não é nada disso. O nosso caminho é ter alguém para orar conosco, ter um irmão, participar do culto de oração. Elias queria desistir do seu ministério, desistir da sua própria vida. E tem gente que assim, querendo desistir das coisas, não tem paciência para esperar o tempo de Deus. Desiste de tudo, quer profissão, emprego, estudo, casamento, nada, não quer saber de nada. O negócio é morrer. Nada faz mais sentido. E foi isso que aconteceu com Elias no deserto. Quando ele falou: Deus,
toma minha vida, já basta eu viver. Olha, pode tomar a minha vida. E eu te digo para você, sabe o quê? Você, eu digo diferente. Não desista, porque Deus não desiste de você. Deus não vai desistir de você. Se Ele te trouxe aqui para dentro, aí Ele garante uma intimidade maior com você, né? Como é que Deus curou Elias da depressão? Deus ouviu as queixas dele e Deus encorajou ele. Dessa forma também Deus hoje quer restaurar cada um aqui no seu ânimo, trazendo alívio para as nossas vidas. Primeira coisa, restauração física. Uma pessoa deprimida não consegue se desligar a mente, o corpo fica moído, mas a mente não desliga. E depois que falou para Deus, depois que ele falou com Deus, ele deitou e dormiu. Vocês conhecem bem a história? Deitou e dormiu. Através do anjo, Deus proveu alimento e água para ele, e o profeta teve um sono restaurador. O bem-estar físico, psíquico era fundamental. Então que nessa noite você receba uma unção de Deus para que você tenha um bom sono hoje, um bom repouso, um bom descanso, que você acorde amanhã com vigor, um vigor redobrado, fortalecido na sua fé e cada vez mais com uma alegria estampada no seu rosto, e aonde quer que você chegue amanhã, você vai carregar a luz de Deus. Não importa se o país está em trevas, não importa se os demônios todos estão no Rio de Janeiro, está cheio de demônio internacional aí, porque a festa das trevas estão aí, mas você é luz. Fala para o teu irmão, você é luz, cara, você é luz. Primeira coisa que Deus faz, muda logo Elias de ambiente. Elias, tu vai sair daí, sai daí, tu vais para Horebe. 300 quilômetros, gente, vai para Horebe, porque Elias precisava de um novo ambiente, ver a vida sob um novo ponto de vista. Às vezes é bom a gente mudar de ambiente, modificar a nossa rotina, reduzir o trabalho, desfrutar um pouco, um período de férias, né? Tirar um tempo para descansar, ficar com a família, porque a vida não é só trabalho. Bem-estar espiritual. O vento, o terremoto, o fogo no Monte Horebe era uma demonstração da suficiência do poder de Deus. A voz mansa e delicada falava do amor do Pai para esse homem, e aí ele escutava aquilo. Talvez a caverna não seja o local ideal para Deus se revelar, todavia nas situações mais adversas de nossa vida, o Senhor vem ao nosso encontro para nos tirar da depressão. E o profeta saiu daquele lugar, gente, com uma nova visão acerca de Deus. Olha só, uma coisa que ele guardava no coração: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Cara, isso é para você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele é contigo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, inclusive, como eu falei, a depressão. O Deus de Elias é o nosso Deus, assim como deu a vitória ao profeta, nessa noite Ele concede para você também vitória. Fala para o teu irmão, tem vitória para você. Nós temos que nos conscientizar. É lógico que há momento, né, de sentar, chorar, mas também há momento que nós devemos nos colocar de pé e continuar marchando. Não é isso que falaram para Moisés? Moisés, diga ao povo que marche. Só tem água ali. Diga ao povo que marche. Você imagina se os caras, não marchar, só tem água, vão entrar no mar? Diga ao povo que marche. Aí, ó, os que tinham fé, você está mandando marchar, eu vou nessa. E aí o mar se abre. Que coisa maravilhosa.
E aqueles que buscam Deus, eu te digo, sempre vão ter vitórias. Então, se vier alguma tristeza aí, mesmo às vezes você não acha um motivo, busque em Deus, louve, louve, louve. Ainda que está havendo lágrimas nos seus olhos, ainda que seu coração está apertado, ore, ore a Deus. Olha, eu fui falar hoje de manhã, eu vou pregar de noite, então eu fiz um propósito com Deus, que eu não quero comer nada hoje, vou fazer jejum. Orei a Deus, entreguei a Ele meu jejum, porque Pai, eu preciso de noite abrir a minha boca e o Espírito Santo falar com seus filhos e filhas. Gente, eu falei isso, aí já veio uma menina. Professor, olha, a Helena fez tapioca. Eu falei, que legal. Eu já trouxe uma para o senhor com doce de leite. Eu falei, então você guarda lá, Helena, porque eu não vou poder comer agora. Aí a Helena foi embora. Aí veio o cara que trabalha comigo, é o Brás. Aí, professor, hoje o negócio está tranquilo. Aqui, ó, trouxe maçã, pêssego e uma banana. Aí botou na minha mesa. Maçã, pêssego e banana. Cara, deixa aí então, depois eu vou ver como é que faz. Bota aí, filho. Eu não vou comer agora não. E assim foi. Aí você pensa que acabou, né? Aí daqui a pouco chega por volta de meio-dia. Professor, surpresa! Falei, o que houve, Paulo? Ele chamou a secretária dele. Vem cá, mostra pro professor o que tem. Aquele negócio do Habib com meu nome. Esfirra do Habib. Olha, professor, tem de queijo, tem calabresa e não sei o que. Falo, que bom, cara. Puxa vida. Cara, eu vou comer daqui a pouco, tá? Passou. E o tempo está passando. Falei, meu Deus, o demônio está danado hoje. Está inventando cada coisa para mim, cara. Só para tentar me derrubar, cara. Eu não vou comer nada. Aí já está 2 horas. 2 horas você já fica sentindo um certo ruído aqui, né? Assim, Aí ele fala, em nome de Jesus, Pai, tem compaixão de mim, meu Deus, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, papá. Aí passa 3h30, bem amiga de novo. Pastor, agora o senhor vai gostar. Saiu pão doce lá na padaria, docinho, não sei de que. Eu trouxe 2 pães doces. Eu falei, que bom. Bota aí, tá bom doce. Enfim, consegui até 7 horas, não comi nada. Aí entreguei o meu jejum e falei, Pai, eu venço. Eu quero mostrar isso para você, que você também é capaz de vencer. Quero mostrar a você que eu sou igualzinho a você, não sou diferente de nada, somos iguaizinhos. Você pode vencer. Fala para o teu irmão, você pode vencer, pode vencer. Olha, e sabe o que acontece? A tristeza acaba. O coração se alegra, pois somente Deus tem o poder e Ele pode mudar o curso das nossas vidas. Nessa noite, eu não sei se você trouxe alguma coisa aí de enfermidade, mas Ele está distribuindo agora uma unção de cura. Ele está limpando a tua mente de algum trauma, alguma angústia, porque você é justificado por Deus. Amém? E você não é justo pelos seus méritos, não. Você é justa e justo porque Ele chama os filhos e filhas dele com esse nome. Então Deus, nessa noite, possa encher você com essa unção dele, com essa alegria dele, para que você entenda, gente, vale a pena
vale a pena refletir a alegria, porque diz a palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. E é isso que conta. Ele lá em cima, ele nos sonda, ele vê, e ele fica assim pensando: por que ela só anda com essa cara emburrada? Por que ela só anda invocada? O que ela tem, né? Enquanto que eu é diferente. Ele olha para mim e ele fala lá para o Gabriel, o anjo: esse aí eu já conheço. Esse aí, o difícil dele é para ele parar de rir. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero que você mude o seu semblante. Dá um sorriso para o teu irmão do lado. Vê se você consegue. Consegue dar um sorriso? Consegue? Consegue? Nem todo mundo consegue, mas você sabe o que é isso? É um Satanás desse tamanhozinho, que trabalha na traqueia, sabe? Ele trabalha aqui, não deixa. Então Deus te abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Abaixa sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, a palavra diz que o Senhor abençoa o justo, Pai. A palavra diz que o Senhor derrama a bênção sobre o justo. Então nessa noite eu peço que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada filho e cada filha aqui nessa noite. Abençoe a família, abençoe a casa deles, Pai. Pai, e a Tua palavra nos garante que o Senhor coloca o Seu favor sobre as nossas vidas, Pai. E eu tenho certeza, Pai, que nós aqui estamos gozando do favor de Deus, pois eu sei que o Senhor nos cerca, é igual um escudo para nos proteger, nos guardar, e a bênção de Deus vem sobre nossas vidas, Pai. Amém. Nós podemos andar, Pai, no Seu favor, nós podemos andar nas Suas bênçãos, nós podemos andar protegido pelo Senhor, Pai. Nós podemos andar com pessoas que alegram e trazem graça aos olhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ó Pai, estava vivendo debaixo do favor de Deus. E o favor, Pai, é que o Senhor, Pai, peço que o Senhor abra as portas para nós, favoreça as nossas vidas, Pai, abençoe as nossas decisões, ó Pai, e as coisas que estão à nossa frente, Pai, que possamos ver acontecer cada vez mais, um milagre, Pai. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, gozar do Seu favor, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos favorecer, para que possamos progredir em todas as áreas, que possamos ter prosperidade, promoção, que possamos ser exaltados, honrados, Pai, por causa do favor do Senhor em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Assim como José gozou do Seu favor, Pai, nós também queremos ficar debaixo do Seu favor, Pai, nessa noite. Obrigado, que essa palavra possa fazer morada no nosso coração e na nossa mente, para que possamos verdadeiramente sair daqui fortalecidos na nossa fé, com a certeza que tudo vai melhorar. Uma nova visão em nossas vidas, um novo cenário vai se abrir para nós, e tudo será para a honra e glória do nome de Jesus. Que toda a igreja diga. Dá uma salva de palmas para Deus.